Saia do automático, observa, escuta e ouça, sinta o cheiro das coisas. Seja grato por sentir cheiro, por sentir o gosto, por ter visão. Eu vejo, olha que maravilha, eu não preciso que alguém fale para mim que essa parede é cinza. Eu estou vendo que é cinza. Eu não preciso que alguém fale para mim que tal som é bonito ou não. Olha a quantidade de gente que ouve porcaria porque muita gente está ouvindo. Ah, porque tal música já ouviu? Não, isso aí não presta, é um lixo, uma porcaria. Não, mas tem bilhões. Que tenha, mas eu tenho ouvido, graças a Deus. Não estou interessado em ser uma manada que segue a maioria. Eu não tenho conceitos. Os forme, não deixa que formem por você. Você tem uma lente que é poderosa, maravilhosa, que tem o melhor processamento, melhor que qualquer processador aí, ó. Suas lentes com o processamento que você tem, faça você as suas próprias imagens. Com os olhos fechados e as mãos no coração, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Ontem, mais uma semana que começamos. E hoje, meu Deus, mais uma segunda-feira. Esse dia tão temido por tanta gente, que por nós, meu Deus, um dia cheio. Desde o começo, desde as 4, já estamos aqui, na tua casa, para buscarmos, orarmos, clamarmos. Já tivemos a nossa oração de Jabes, agora o nosso primeiro culto do dia, e assim, meu Deus, o dia inteiro seguimos, e da nossa parte são palavras, louvores, adoração, e quando nos reunimos, não é para falar de alguém, não é, meu Deus, para tratar de quaisquer assuntos, mas é para falar do Senhor. Fazemos como a igreja primitiva de Atos. O nosso foco é o Senhor. O centro das nossas atenções é o Senhor. O Senhor é aquele para quem, meu Deus, nós olhamos. O Senhor é o assunto do qual falamos. O Senhor, meu Deus, é o que nos move, como também é o que nos para. E eu oro para que assim continue sendo. E se alguém, meu Deus, não tem vivido dessa forma, o Senhor não tem sido o acelerador e o freio, que então passe a ser. Porque a melhor forma de se viver é aquela em que o Senhor é o limite, em que o Senhor, meu Deus, é o motivo, é aquela em que o Senhor, meu Pai, é o que está diante dos nossos olhos, é o que tem a mão atrás das nossas costas, é o piso, é o chão em que nós pisamos. Como o Senhor é aquele que nos mostra o céu, o limite até onde podemos atingir, o que podemos viver. Eu peço que o Senhor seja tudo isso na nossa vida, que continue sendo na vida de alguns e que na vida de outros passe a ser. Esteja conosco, eu oro e consagro ao Senhor esse dia, por meio desse culto, esse início de dia, o que nós estamos aqui para buscar, para fazer, para clamar, para pedir, para ouvir, para receber. Que assim o Senhor nos abençoe. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa casa, abençoa o nosso dia. Eu oro para que onde estiver chegando, meu Deus, este culto, essa palavra, essa oração, que chegue também unção do Senhor, que chegue poder e que chegue respostas de orações, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, esteja conosco, é o que eu clamo, peço, e eu entrego esse culto nas tuas mãos, declaro que eu diminua, que o Senhor cresça e que o Senhor nos envolva e que abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.
Amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2025, o Senhor guardou o melhor até agora. Diga: eu bebo do melhor cálice, do melhor vinho da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Lembrando, que a semana, a verdade, psicologicamente, pelo menos para mim, eu não sei para você, mas para mim, a semana começa 2 vezes, Aí você vai dizer assim: não, mas a semana começa só uma. Eu tenho a minha semana, a minha cabeça, não que eu estou dizendo que a minha cabeça seja um padrão, mas para mim funciona assim. A semana termina no sábado à noite, então domingo começa uma nova semana. Você vai dizer assim: é isso aí, até aí está tudo certo. Não, para mim o domingo, ele não é um dia, ele não faz parte da semana. Para mim, domingo, ele é um dia diferente. Ele é o primeiro dia separado. É aquele primeiro dia fora da semana, mas é um primeiro. Para mim, o domingo não é como se fosse o dia número 1, é o dia 0. É antes da pegada, é antes do negócio começar de verdade. Então, é a preparação da semana. Tanto que, para mim, uma pessoa que ela não começa o domingo dela na igreja, se ela não começa, colocando força espiritual, ela vai se arrastar durante a semana. Para mim, é assim. Então, a minha semana. E eu falo às vezes essas coisas porque tem gente que às vezes não consegue perceber algumas coisas e às vezes ouvindo o exemplo de alguém até aquilo ajuda, a pessoa. Os exemplos às vezes ajudam as pessoas elas detectarem coisas, elas identificarem, Às vezes você vê algo na vida de alguém e se identifica: eu também penso assim, eu também vivo assim, enfim. Então, até para não ficar, a semana está começando na segunda. Então, para mim, a semana no domingo é o dia 0 da semana. É aquele dia que começa, mas não começa. Então, até porque eu já há muitos e muitos e muitos anos, mais da metade da minha vida, o domingo é aquele dia que não começa na Fórmula 1, não começa no Globo Rural, não começa na casa de um parente para preparar para o churrasco, para a macarronada, começa na igreja. Então, é um dia separado, essa é a palavra. Para mim, o domingo ele não faz parte da semana. Para mim, domingo é o dia separado para Deus. Tanto que quando tem um jejum, não é para mim mais, aquele dia já está separado. Então, se ficar 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, como quando ainda no Brasil, às vezes, ficar o dia inteiro. Teve dias da gente, não só eu, mas outros internos, pregadores, começar o dia às 7 da manhã e não almoçar, não parar, não sentar, continuar em pé até às 8 da noite. Você vai falar: cansar. Sim, mas a mente já é para aquilo. Hoje esse dia é para Deus. Então, vamos pregar o dia inteiro, vamos estar envolvido com a palavra o dia inteiro, vamos receber a palavra, vamos estar no meio desse tipo de situação. Amém. Então, o dia espiritual, o dia separado, o dia de Deus, é o domingo. Aí, então, a minha semana começa. Termina o domingo,
começa a segunda, aí começa a semana, porque voltam as atividades seculares. Então, para mim aqui, como é a segunda, que é o dia que a gente mais tem coisas aqui na América, para nós desta igreja, o dia mais cheio é a segunda, não o domingo. Por quê? Porque a segunda é o dia que a gente começa às 3 da madrugada. A gente acorda às 3 para estar na igreja, no templo, às 4, que a gente tem a oração nossa dos internos às 4, tem a oração de Jabes com o Murilo às 4h30, aí tem um culto às 6, que é esse, depois a gente tem reunião com a bispa por volta das 10 horas da manhã, depois tem um programa dos homens, dos valentes, às 5 da tarde, depois tem um culto às 7h30, depois tem intercessão, depois o culto. Então a gente acorda mais cedo, dorme mais tarde. Todo o dia é voltado para Deus. Para nós, então, isso é maravilhoso. Cansativo, sim. Puxado, muito. Mas é maravilhoso, porque a gente já coloca aquele carimbo no começo da semana. E eu não nego que, principalmente de manhã, a gente, ainda que não escolhesse, a gente está no meio de palavra, é oração, é clamor, é declaração. E isso faz a diferença. E isso é um conselho que eu dou para você. Se você estiver aí, como quem está aqui agora, trabalhe para que sempre os seus inícios... Olha que eu assim, eu sou honesto, hein? Às vezes tem gente que fala assim, não, porque você puxa sempre para o culto da manhã, porque você faz o culto da manhã. Não, porque o culto de domingo que eu pregava à noite e à tarde, eu falava que o melhor é a pessoa participar do culto da manhã. E olha que às vezes eu estava pregando para quem estava no culto da noite. Está entendendo? Então, não, às vezes, eu já ouvi gente falando, não, porque você puxa para o culto da manhã, porque você faz. Não, eu sempre falei, quem participava, quem tiver aí que era do culto da noite, vai saber. Você começar as coisas ouvindo, envolvido com as coisas de Deus, é a melhor forma de começar. É a melhor forma. Se todo mundo pudesse começar assim, ouvindo a palavra, é outro dia. Por quê? Porque quando você ouve a palavra, tem muita coisa que você, sem perceber, você tira do automático. Porque é o que a bispa falou na sexta-feira. Existe o subconsciente. O que é o subconsciente? É a menor atividade mental que uma pessoa tem na vida dela, porque o zero pensamento não existe no ser humano normal. Até o cidadão que está em coma, existe alguma coisa acontecendo no cérebro dele, falando organicamente, fisicamente. Até o cidadão que está em coma, o cérebro dele ali, ele está respirando, o coração está batendo por aparelho. Existe uma mínima, tem uma alma ali. Se tem uma alma naquele corpo ainda, tem a mínima atividade. E ali é como quando nós estamos ativos, acordados, existe um subconsciente, que é o automático. Então, quantos de nós, por exemplo, que o automático nestes últimos anos se tornou ver, assistir porcaria já logo nas primeiras horas? É ou não é verdade? Porque você já parou e pensou o quanto que a gente está condicionado a não parar nunca? Parar, que eu quero dizer, não é ficar com o corpo parado, sem estar andando, movimentando. Mas os olhos parece que tem que ter alguma coisa em movimento. É difícil você pegar uma pessoa hoje, isso, por exemplo, eu vi muito aqui, isso eu não posso tirar, que aqui me trouxe, né?
morei 19 anos em São Paulo. Eu gostava de São Paulo como cidade, né? E aqui, né, a gente tem em volta da igreja, principalmente no fundo, tem bastante árvores, tem grama. Aqui a cidade aqui, né, a região aqui, para todo lado que você vai, tem grama. Tem avenidas que tem canteiros, as casas onde tem condomínio, todo lugar tem grama. Se alguém perguntar qual a cor que mais tem na região de Orlando, verde. A cor que você mais vê aqui é verde, a cor da grama. Isso é um fato. Então aqui tem grama, aqui tem árvore, então às vezes você se pega olhando para o verde, uma árvore balançando com o vento, a grama, olhando para a grama, sabe? Não é olhando para o esquilo que está correndo, não, olhar para a grama, para o verde. Olhar às vezes para a mudança da estação, que aqui você vai percebendo, né, no verde a mudança da estação. Quando a grama ela fica mais seca, ela requer mais água, as árvores elas começam a liberar, tem umas coisas aqui que as árvores liberam que eu não sou bom nesse assunto, então não vou nem falar os nomes para alguém falar, não é isso, é tal coisa. Então, às vezes você para e olha, né? E quando você lê o livro de Provérbios e Eclesiastes, você vê que muita coisa era percebida pelo Salomão pela capacidade de observação que ele tinha de tudo que estava à sua volta. Então, ele olhava, em primeiro lugar, ele olhava para o céu, ele olhava para a natureza constituída, ele olhava para as obras dos homens, você vê ele falando de trabalho, do cansaço, do esforço, você vê ele falando das pessoas, da correria, do dia a dia, eu vou, eu trabalho, eu faço, eu acordo cedo. Você vê ele falando da mudança das estações, do quente, do frio, do calor, do fresco, da chuva caindo. Por que ele foi capaz de falar de tudo isso? Deus deu sabedoria, então, mas Deus dá sabedoria para a gente usar. Quantas pessoas que têm orado, pedido a Deus sabedoria, mas a sabedoria está se tornando uma represa, não sai de forma nenhuma, porque a primeira maneira de você ter sabedoria é a observação. Por exemplo, por que muitos hoje estão perdendo a família? Porque não observam as pessoas da sua casa. Qual uma frase que você ouve muito? Pai falando de filho. Como cresceu? Como cresceu? Olha, eu nem vi. Mas como não viu? Estava ali todo dia. Olha, há pouco tempo você cabia na minha mão, né? Tem aquela frase. Não é isso que ele fala, né? Ele fala, um dia você já coube aqui, né? Aquela frase do filme do... Eu esqueci qual dos Rocks que é lá, né? Que o cara fala para o filho dele, né? Tem um monte de vídeo que ele fala, você já... Aquela mão dele, né? Daquela mão gigante que ele tem, né? O Sylvester Stallone no filme fala para o filho dele lá, que estava com vergonha dele, aquela coisa, dele voltar a lutar, né? Que ele ia perder para o rapaz lá. Um dia você coube na minha mão, né? Realmente, um dia, né, nasceu, coube na mão, agora era um homem. E tem gente que, eu não vi passar. Não viu porque não olhou. Não viu porque não olhou. Se olhar, você vê passando, você percebe as mudanças. Tem gente que, eu envelheci, nem vi. Se tem uma coisa que as pessoas às vezes não percebem que elas estão não fazendo, é não olhar para o reflexo delas no espelho. Sabia que tem gente que não olha, a pessoa, ela não para e olha, peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se tem mais, não por esse motivo só, né? Deixa eu ver se tem mais ruga, deixa eu ver meu olhar, deixa eu ver meu rosto, deixa eu ver meu corpo, deixa eu ver a minha aparência.
Deixa eu ver a minha postura. Tem gente que não se vê, porque se ela se vê, não é possível que ela vai continuar do jeito que ela está caminhando. É ou não é? Estou envergando, estou embodocando, estou me acabando, estou ficando manchado, estou ficando... Opa, não, se eu estou me vendo, eu estou me acudindo, então eu paro alguma coisa, que dá para eu parar, que dá para eu mudar. Elas não olham. Mas a gente não fica sem olhar. A gente não fica sem observar. Então, se você não está olhando para as coisas certas, eu estou falando literalmente, olhar com os olhos. Se você não está olhando para as coisas certas, você está olhando para outras coisas. E essa é uma vitória de Satanás nos nossos dias. O quanto ele tem tirado o olhar das pessoas. O quanto as pessoas estão vivendo no automático. E aí eu volto para a expressão da bispa. Quando você está no automático, você está no sub, você está abaixo do teu potencial. Se o teu subconsciente, quer dizer, se as tuas crenças emocionais e psicológicas, se as lentes que você recebeu ao longo da vida, o que são as lentes? A maneira como eu recebo o que eu estou vendo. Se essas lentes foram bem encaixadas, né? Se as pessoas que te deram visão foram pessoas que te prepararam corretamente para a vida, sabe? Ó, não olha para isso assim, não receba isso desta forma, não encare isso desse jeito. Se são lentes precisas, boas, né? Igual aquelas que quando a gente está com um problema de vista, o oftalmologista vai lá, não, ó, não vamos falar redondo aqui, 2 graus, é 2,25. Num olho, 2,25. Eu já usei óculos, eu lembro que era assim, meus olhos não eram o mesmo grau. Ó, nesse lado aqui é 1,75, nesse lado aqui é 2,25, para a visão ficar precisa. Mas a maioria de nós não recebeu isso. Porque já os nossos pais não nos observavam para detectarem o que faltava calibrar na nossa vida. É ou não é verdade? Quantos de nós que não teve essa calibração adequada? Que quando precisava chamar a atenção, chamava a atenção de forma equilibrada. Ó, vem aqui, vamos conversar. Ó, isso aqui está errado. Isso aqui que você está vendo não é assim. Ó, você soltou uma expressãozinha aí, ó, que eu que sou vivido, adulto, experiente, já passei por isso, já vivi anos depois da tua idade. Não é isso do jeito que você está vendo. Vamos voltar aqui, ó. Espera aí, deixa eu te mostrar, deixa eu te explicar, deixa eu te ensinar. Porque nossos pais também, já a visão não estava boa. O momento que devia estar olhando e observando os filhos, estava olhando para outra coisa. Estava buscando outras coisas. Por que tanta gente, por que hoje o que predomina, as duas coisas que mais movem as pessoas hoje, as duas coisas que mais movem as pessoas hoje, são a imagem e o materialismo. Uma coisa está ligada à outra. Por quê? Porque foi o ambiente que elas cresceram. Elas viam seus pais, muitas vezes, quererem mais convencerem, provarem algo que não eram, que não tinham, que não viviam, do que a força que eles colocavam para ser alguém, para realmente conquistar coisas permanentes, que ninguém depois lhes poderia tirar, o que seria deles de fato. Opa, é meu, trabalhei, paguei, conquistei. Não. Então você já vê crianças, adolescentes, e algumas que eram crianças e adolescentes e agora são adultos, que só estão repetindo a história. Que estão muito preocupados, que estão muito envolvidos com a imagem das coisas. Não, eu preciso mostrar que eu também estou nesse nível, que eu tenho isso. A criança é menor, né? O nível do convencimento e da imagem. Criança,
O adulto está querendo mostrar com um carro, está querendo mostrar com uma roupa de grife, está querendo mostrar com viagens, né? Você nunca viu aquelas pessoas que, se você parar e perguntar para elas, depois de uma viagem, que experiência você traz, você fala para mim daquele lugar que você foi? A pessoa, deixa eu pensar. Mas se você entrar no Instagram dela, tem fotos ali assim de cada ponto, porque ela não pode deixar de registrar e as pessoas verem que ela esteve naquele lugar. De repente, o que ela devia ter vivido ali. Ela não viveu, ela passou por ali apenas como um tripé de uma câmera. Tem gente que se limita a ser um tripé vivo. O tripé de uma câmera. Sabe, aquela pessoa que assim, você quer gerar paisagens, você quer pegar um fundo para criar um cartaz, pode entrar no Instagram dessa pessoa. Que agora tem aqueles efeitos da inteligência artificial que você tira a pessoa, né? Já viu? O celular mesmo, você vai lá, você exclui a pessoa, fica só o resto ali, né? Tem gente que, se quiser uma boa paisagem, vai no Instagram de algumas pessoas, tira ela da foto, que você vai ter as melhores paisagens. É só você já marcar ela ali como que deve ser excluído. Não precisa nem você pesquisar no Google paisagens. Vai no Instagram dela lá e pede para a inteligência do seu celular tirar aquela pessoa ali, ó, que você vai ver um monte de selfie em lugares, em montanhas, em praias, em parques, em campos ali. Mas você pergunta, ela não viveu aquilo. Ela apenas era aquele tripé vivo, com perninhas, ambulante, que registrou as imagens de lugares. Por quê? Porque o que predomina nela, para ela, são as imagens, o que pensam de mim, o que veem em mim, como estão me vendo. E os demais, o materialismo. Eu preciso acompanhar determinado nível, determinado ritmo de tal pessoa. Eu quero estar junto, eu quero fazer parte. Não tem nada de errado em ter. Se tivesse, Deus não daria tanto quanto Ele deu para pessoas, inclusive, que nem pediram para ter, e Deus deu porque tinha compromisso com eles e eles tinham um compromisso com Deus. Você não vê o Abraão pedindo dinheiro, riqueza, poder para Deus, mas Deus deu muito para o Abraão. De forma que o Abraão era um homem que as pessoas viam nele e buscavam alianças e parcerias com ele, porque ele foi fiel e íntegro no que Deus lhe propôs, no que Deus colocou diante dele. O Davi não pediu dinheiro para Deus, não pediu riqueza, fama, e nem o homem que foi mais rico pediu isso para Deus, Deus deu a ele. O que mostra que Deus tem isso para dar e Deus quer dar, porque até quem não pediu, Deus falou, até o que você não pediu, não foi porque a pessoa quis, eu estou querendo, eu estou buscando, me dá, não, me dá sabedoria, porque eu quero ser um rei à altura do que o Senhor colocou nas minhas mãos. Foi o que Salomão pediu para Deus. O Senhor falou, bom foi o teu pedido, mas até o que você não pediu, então a minha vontade, eu quero, eu tenho isso para você, eu vou te dar. Quer riqueza, sabedoria você pediu, eu vou te dar, mas vou te dar riqueza, vou te dar poder também. Então, não é um problema. Antes que alguém diz, não pode ter, tem que ter a vida do franciscano. Não. Isso não é Bíblia. Isso é doutrina religiosa. Inclusive uma doutrina que nem faz parte da nossa visão. Não faz parte. Porque o que a palavra diz, a palavra é abrangente. E aí, a palavra nos dá condições de nós termos a boa visão. Inclusive essa. De você não ser essa pessoa que qualquer coisa que chega e que começa a repercutir com muita gente falando, muita gente dizendo e muita gente fazendo,
Ah, eu vou fazer porque é bom. Não, peraí. Deus deu a minha mente. Deus deu o meu entendimento. Para eu ter uma ligação com Ele, eu ter a minha visão, eu ter o meu entendimento, eu ter a minha sabedoria, eu ter a minha percepção. E o que deve reger, o que deve gerir, o que deve conduzir a minha percepção? A palavra de Deus. Então, a segunda-feira para mim é um dia muito importante, porque é um começo. E é demasiadamente importante que você comece como quem está aqui agora, como quem está ouvindo na transmissão, ouvindo a palavra. Já tendo, eu tive ontem a palavra de Deus, Deus falou, vista-se da bênção. Ó a visão que eu tenho que ter de vida. Isso é para a minha semana, uma palavra de reflexão. E hoje, já para começar esse dia, o dia da pauleira, o dia, né, da pressão externa, o dia de lidar com estranhos, às vezes, externos, gente que não é do meu convívio doméstico, gente desconhecida, gente do trabalho, gente que aí muda. O quanto preparado eu estou? Como eu me preparo? Com a palavra. E essa é a primeira direção que eu creio que Deus tem para nós. Como é que está a sua observação? Você é uma pessoa que não foi atingido por esse vício maligno. Rouba a sua vida, seu tempo, de não conseguir parar às vezes para observar o que está à sua volta? Talvez você é aquela pessoa que todo tempo de visão mesmo, de olhar com a retina dos olhos, você não consegue não ter uma tela de um celular na tua frente. De estar vendo um vídeo, está dando risada, de estar vendo um vídeo engraçado, de estar vendo um vídeo que está falando de política, não sei qual é o teu assunto, que está falando de crime, que está falando de polícia, que está falando de esporte, que está falando de dinheiro. Eu não sei, vamos falar dos assuntos que hoje mais gera, né, audiência. Humor, política, violência, esportes e dinheiro, né? Alguém que fala de dinheiro, de ganhar dinheiro, de coisa de valor, de coisas de grande valor, coisas de grande preços altos. Imagina, vamos colocar, imagina não, vamos aplicar. Palavra que é daqui, né? Aqui tudo que você vai fazer, o pessoal, application, né? Get application. Você tem que fazer uma aplicação aqui, tudo é aplicação. Então, vamos aplicar. Tira isso hoje. Troca a tela pela verdade, a realidade. Você está olhando para o seu cônjuge? Você olha para o seu cônjuge? Você observa? Até para ajudá-lo. De repente, ele não percebeu hábitos que ele tem. Você pode perceber que você está fora da mente dele, né? Você consegue olhar, ver, sabe? O jeito que a pessoa anda, se ela está ficando já, né, sabe? Tem gente que já está assim, postura. Aquela pessoa que ela fala que ela não faz uma coisa, mas ela faz, porque ela já se condicionou. Seus filhos. Aí eu vou dizer, olha e ouça. Eu já falei algumas vezes aqui, quando eu escuto uma expressãozinha que a Linda solta, que não é do nosso meio, que não faz parte desse reduto aqui, igreja, louvor, palavra, coisas da idade dela, do mundo dela. Por exemplo, quando você quer ver um negócio que agora nem corrige mais ela, às vezes ela se corrige sozinha em voz alta quando ela erra, ela solta, né? É o tal do Oxi, né?
Eu não sei de onde veio isso, né? Algum nordestino famoso deve ter começado a falar alguns 3 anos atrás, sabe? Qualquer coisa que acontecer, oxe, oxe. E eu lembro que uma vez, isso aí virou uma pandemia lá, e a Linda chegava e, oxe, eu falei, da onde veio isso? Onde você ouve isso? Quem fala isso? Ah, não significa nada, não tem nada a ver, então não vamos. Você pega essa, daqui a pouco você está pegando outras. Às vezes ela escapa. Quando ela fala. Esses dias a gente estava no carro lá, oxe não, já sei e tal. Falei, é isso aí. Ah, é um problema falar? Não é um problema, mas é o que eu falo, é uma, daqui a pouco outra, daqui a pouco outra. É igual falar errado. Você vai ouvindo gente que fala errado, e se você não lê para estar com a sua expressão em dia, suas palavras em dia, você vai falando errado igual as pessoas que você ouve. Antigamente, na época que a televisão ainda era o meio que mais era usado para comunicação, não se podia falar palavrão na televisão. Lembra disso? Não tinha palavrão. Quando uma pessoa falava palavrão, a TV tinha que emitir ali uma nota, né? Se o programa fosse ao vivo, se fosse gravado, eles editavam aquilo, colocavam um pip. Lembra? Não tinha, não existia. Hoje é normal, hoje na música já tem. A música que estoura, que tem aí milhões de visualizações. Então você vai ouvindo, você vai assistindo, você vai vendo, você vai, né, pegando aquilo. Então olha para o seu filho. O que ele está falando? Que língua que ele está falando? É a língua do reino. Teu filho fala como um pequeno homem de Deus? Uma pequena mulher de Deus? Ou teu filho fala como? Teu filho fala como tal jogador de futebol? Hã? Já parou para pensar isso? As expressões, como diz eles, da resenha. Tua filha fala como? Fala como uma pequena mulher de Deus? Fala como uma pequena pastora? Fala como uma pequena professora? Ou ela fala como uma influenciadora aí? Você já ouviu? Às vezes está puxando até o dialeto. Que tem gente que você vê que é paulista e está puxando o dialeto nordestino. Tem gente que é sulista e está puxando o dialeto carioca. E não tem ninguém na casa dele assim. Oh, peraí, está ouvindo muito. Está assistindo muito. E por que acontece isso? E às vezes na casa do crente, do cristão, porque está faltando o tempo que não está sendo aplicado com esse olho, o olho do pai, daquele homem que Deus deu uma herança. Deixa eu colocar um filho nas tuas mãos, deixa eu colocar 2, deixa eu colocar 3, deixa eu colocar 4. Aquele tempo está indo para o YouTube, aquele tempo está indo para o Instagram, aquele tempo está indo para o Facebook, aquele tempo está indo para o TikTok, e aquele tempo é jogado no ralo. E o pior, tem gente que já começa o dia assim. Em vez de começar o dia ouvindo a palavra, ouvindo uma mensagem que vai alinhar a tua vida, e não vai alinhar a tua vida comigo, não vai alinhar a tua vida com o ministério, vai alinhar a tua vida com Deus. Vai trazer você de volta ao projeto, o projeto original, o projeto de Deus para o homem, o projeto plenitude. Não, a pessoa está ouvindo um assunto qualquer, um assunto banal, um assunto que daqui a pouco, se você olhar tudo que você viu, assistiu, ouviu, e o que te acrescentou? Nada. Eu convido você a fazer uma coisa, pega o teu navegador, abre no computador. Se você não tiver computador, né, que muita gente não tem hoje, abre no celular, já dá para fazer isso. Vai lá no teu histórico. Cada link, cada
manchete que você entrou, ou vai no YouTube mesmo, que tem histórico, vê os vídeos que você viu. Pega e vê aqueles vídeos, nome por nome, item por item. Se você é uma pessoa que lê muita notícia, por exemplo, cada notícia que você abriu está lá uma página. Tum, 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 tum. Mas faz isso hoje, terminando o culto, corre e faz já, para você não perder mais. Vai lá e vê cada coisa que você assistiu, cada coisa que você viu, cada link que você abriu, cada notícia que você assistiu. Tenta lembrar delas. A hora que você vê ali, ó, a lista, você vai lembrar que você leu. Mas aí eu te pergunto, é só você e você, tá? Mentiu para você, está se roubando. O que aquilo te acrescentou? De repente, você podia ter passado aquele tempo, vamos falar 20 minutos, lendo a Bíblia. 3, 4 capítulos da Bíblia. Lendo com o seu filho, lendo com a sua filha. Aquilo teria acrescentado. Aquilo teria te dado uma visão de Deus. Aquilo teria levado a sua mente aos céus. Pensem nas coisas que são do alto e não nas coisas da terra. E você saber o que você soube não mudou tua vida. Saber o que o Lula, o Trump, o Putin, o Xi Jinping, o Zelensky, o Maduro fez, falou, não falou, o que muda agora na tua segunda-feira? O que muda? Vamos lá, para começar a segunda-feira, respire e fala, tudo que eu li no final de semana, cada notícia, se o teu time goleou, se o teu time perdeu, se o teu time ganhou, o que muda na tua segunda-feira? A dancinha que você viu, o vídeo do casal engraçado, que faz coisas inúteis, fúteis, que você ficou assistindo ali, até mandou. Não mandou um culto, não mandou para alguém ali um corte de uma palavra boa, mas mandou o videozinho engraçado, mandou a pessoa fazendo uma gracinha para alguém, para um amigo, para o irmão, para o cunhado, para a cunhada. O que agora, para essa segunda-feira brava, né? Porque a gente, como diria a bispo, a gente já está mais próximo do Natal do que próximo do Ano Novo. Você entendeu a referência ou não? A gente está mais próximo de dezembro do que de janeiro, que já passou faz tempo. O que isso ajudou? O que você viu o final de semana inteiro? E tem gente que deve estar com a cabeça pesada agora nesse culto, que está pensando, meu Deus, tomara que ele não pergunte quem estava no culto ontem, quem pelo menos assistiu o culto ontem. Não, pelo amor de Deus, não pergunta. Pelo amor de Deus, não pergunta para eu não ter que dizer que eu nem ouvi o culto. Aí você entende porque que tem gente que a vida... Se tem uma palavra que a pessoa não pode dizer que tem na vida dela, é excelência. Excelência. Então, hoje é um dia de começo. De repente você estragou o domingo. Viu demais e não aproveitou nada no que viu. Ouviu demais e não aproveitou nada no que ouviu. O que falou não se aproveita, porque você estava cheio do que não se aproveitava. Quando a gente está cheio da palavra, a gente tem o que falar. A gente sabe, você não vai falar igual a palavra de... O Murilo falou agora há pouco, a palavra foi de ontem. Aquele que não gosta da bênção, que a bênção passa longe dele. Aquele que a maldição atrai, que a maldição enraiza na vida dele. A pessoa que ela conhece a palavra, ela não vai falar maldição dela, da família dela, da casa dela, do carro dela, do trabalho dela, do caminho dela. Opa, eu tenho que esse caminho. Esse caminho é uma bênção, é plano, é um caminho saudável. Ela não vai amaldiçoar. Como diz a Bíblia, nem por brincadeira. Por que ela fala certo? Porque ela lê. Porque ela ouve, porque ela paga esse preço, porque ela busca. Nós não temos motivo para não termos uma vida poderosa.
E olha a bênção dessa palavra. Você pode até hoje, inclusive sendo um cristão, você pode ter perdido tempo. Você pode ter perdido o tempo que você podia ter crescido, podia ter feito mais, podia ter acompanhado o crescimento dos seus filhos, podia ter participado desse crescimento, agregando, ensinando, corrigindo, apoiando, motivando, encorajando. Você podia estar hoje sendo uma pessoa aí que conhece a palavra, que quando alguém fala uma bobagem, porque tem um microfone na mão, porque tem seguidores, você podia ser a pessoa que fala assim, não, o que você está falando aí é apócrifo. É apócrifo, seu desgraçado. Eu vou chamar um pastor, eu vou chamar um pregador desgraçado. Se ele está fora da graça, ele é desgraçado. Porque a falta da graça dele está querendo multiplicar na vida dos outros. Inclusive está na Bíblia. Que as pessoas buscariam pessoas para falar o que elas querem. O que mais tem hoje é pastor que prega o que as pessoas querem ouvir e não o que a palavra diz. As igrejas hoje mais cheias são as igrejas que têm pessoas, que têm pregadores que pregam o que é gostoso de ouvir. Às vezes tem palavras que são muito boas de ouvir. Tem palavras. Mas às vezes tem palavras que são muito duras de ouvir. Duras de pregar. Ambas devem ser pregadas, e não apenas uma. Então tem, mas uma pessoa que ela conhece a palavra, porque ela examinou a palavra, porque ela teve interesse, e ela usou parte do tempo dela para dedicar à palavra, ela não é enganada. Se ela ouvir uma coisa que é apócrifa, que está fora da inspiração do Espírito Santo, ela sabe dizer, não é assim que está escrito. Não, isso não tem nenhuma maneira de ser interpretado dessa forma, isso aí é coisa humana. E se é humana, então o espírito desse humano que está interpretando não é do santo, é o espírito imundo. É um espírito diabólico, então isso eu não recebo, isso eu não quero, não participo, eu não concordo. Que é o que a gente vê hoje, né? A cultura tomando conta do que é santo. Você vê a maioria hoje, cantores, pastores, líderes, eles mais são culturados do que espirituais. Você não vê aquela pessoa com convicções, com expressões, com atitudes, com atos contínuos e repetitivos, que é o que caracteriza aquela pessoa, né? É o que ela repete, é o que ela... eu não falo repetir só em palavras, mas é o que ela repete em obras, que você olha agora, você olha 1 ano atrás, era daquele jeito, você olha 2, era daquele jeito, se você olhar daqui 1, 2 anos, você vai ver aquela mesma linha. Não é a palavra. São coisas da cultura, são coisas que parecem e são do mundo. Olha o que você vê mais acontecendo hoje, as igrejas tratando mais de assuntos seculares e tendo eventos seculares do que a própria pregação da palavra. Do que ter um trabalho de oração, vamos orar, vamos jejuar. E, pelo que a gente vê, cada dia mais se cumpre a expressão de que a minoria da minoria vai entrar no reino de Deus. Porque cada dia tem se pregado uma palavra mais adaptativa, tornando o caminho mais aconchegante. O caminho está ficando, o chão do caminho está ficando almofadado, que se a pessoa ela quiser ir descalça, ela pode ir. As paredes é tamanho 3xG,
para passar qualquer pessoa de qualquer jeito que ela quiser, se ela quiser passar de mãos abertas, se ela quiser carregar um monte com ela, ela passa. A porta é aquelas portas daquelas casas novas agora que é a porta do tamanho de uma janela. O caminho é largo, é agradável, é espaçoso. Esse é o caminho que tem se colocado, apresentado. E o caminho estreito, o difícil, apertado, é o que tem diminuído. Porque esse é o remanescente. Inclusive, a observação. Observa. Eu costumo falar uma coisa. Às vezes você me ouve falando, você fala, mas a igreja tem rede social. Tem rede social porque tem que ter, tem que estar marcando o espaço ali. Mas você já está na igreja? Esses dias eu até falava com um grupo, parte está aqui, né? Falei, você que está na igreja, você não precisa estar na rede social para ver o que a igreja posta. Porque você já vai estar vivendo. É ou não é? Eu não preciso entrar no Instagram da igreja para ver. Eu estava no culto. Eu vi o que foi pregado, eu não preciso do trecho. Eu não preciso ver a pessoa ali naquela imagem que o cara da câmera fez assim, né, na pessoa, né, ó. Aqui, ó. Aí tá lá a pessoa assim, né? A um 360, a pessoa tomando a ceia assim, ó. E pegar ali, ó, o câmera com aquela... Como é que é o nome daquela câmera que segura ali o bastão? Hã? Como é que chama? Gimbal. Eu não preciso, né? Gimbal. Eu não preciso ver o gimbal. A imagem do gimbal. Ó, gimbal. Eu nem sabia. Como é que é? Hã? Gimbal. Aí, ó, tá vendo? É gimbal. Entendeu? Não é gimbal, não. Né? É gimbal. Estão falando gimbal. Aí, ó, aprendi mais uma expressão. Eu não preciso ver o gimbal, ó, o cara tomando, sabe, que pegam ali e vai cortando, né? Parece que até em fotos assim, ó, aquela coisa, tchum, 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 tchum. Você vê o cara ali, ó, tomando a ceia. Não, eu estava aqui. Eu tomei a ceia. Eu lembrei do sacrifício de Jesus ao vivo. Tem aquela imagem lá, né? Da bispa lá, né? Meio sem o microfone, com uma mão ali, a outra assim. Né? Tá. Aí aquela coisa também, que você vê aquela coisa. Não, não precisa, eu estava lá, eu estava vendo. Então, você vê que tem gente que às vezes tem a oportunidade, a condição, mas prefere ver pela tela. A primeira vez que eu vi o pessoal pegando imagem, aquilo me fez despertar para a geração que a gente está. Não foi nem aqui, não. Mas repara uma coisa, repara como que as coisas hoje estão invertidas. Entra na rede social, você já tem. Entra na rede social da igreja. Eu não tenho Instagram, tá? E o Facebook eu não tenho para ver nada que não seja interesse comercial. Já falei que eu só uso Facebook para... Tem que comprar um negócio, tem que ver uma coisa. Aqui, ó, o classificado do país aqui, ele está lá no marketplace do Facebook. Eu não vejo rede social. Eu duvido que não tenha. Vocês podem até me falar se tem ou não. Nas fotos da igreja, ou nas imagens cortadas da igreja, vai ter alguma imagem que tem a imagem da câmera pegando a imagem. Tem ou não tem? Hã? Daí você entende. Você parou para pensar que tudo quanto é lugar que tem imagem, eles pegam a imagem da imagem. Ó, pare e pensa sobre isso. Isso eu não vou falar, não. Agora você pensa com a tua cabeça. Para que eu capto a imagem da câmera captando a imagem? Isso é uma lente para você do momento que nós vivemos. O quanto as pessoas estão terceirizando a mente delas.
Sabe, é por isso que tanta gente hoje é tão pequena, minúscula, é tão preguiçosa para pensar. Por isso que se produz tão pouco hoje. Por isso que as pessoas estão adorando. Estou falando no sentido da adoração. Não é de adorar, de gostar. Estou falando que as pessoas estão adorando, exaltando, louvando e aclamando um negócio chamado inteligência artificial. É como se dissesse, pense por mim. Não, não é o Leonardo, não é pense em mim, não, é pense por mim. Porque não vai me doer se eu pensar. Se eu mesmo olhar, eu olhar a grama, eu olhar a árvore, eu olhar o trânsito, eu olhar a frente da minha casa, eu olhar minha esposa, meu marido, meu filho, eu olhar para a minha vida, eu olhar para o meu corpo e ver que eu não estou bem, eu olhar... Você quer que eu te fale uma coisa ruim de ouvir? Mas às vezes, se você olhar até para as tuas fezes, você olhar, não precisa levar para o médico lá não, colocar na latinha para ele olhar. Tem coisa que tem gente que se olhar para as próprias fezes, vai falar, opa, peraí, tem coisa errada. Eu ouvi uma pessoa uma vez falando assim, olha, o dia que eu olhei assim, tal, eu pensei, está errado. Está errado, não é assim, não pode ser assim, não pode ser desse jeito. Mas eu tenho que assistir um vídeo e alguém falar para então eu correr atrás. Eu tenho que assistir o vídeo ou ouvir tal pessoa que não tem nada, só tem seguidores, e falar que os filhos têm que ser assim, porque aí então eu vou fazer também com os meus filhos. Não, eu prefiro assistir o vídeo de comida, o vídeo de alguém cozinhando, do que eu gastar aquele mesmo tempo e eu cozinhar, comer, eu me alimentar. Eu preciso, e aí vem a preguiça que gera o que a gente viu acontecendo com o povo que cruzou o deserto com a promessa da terra prometida, mas não entrou na terra prometida. De repente, você é o tipo de pessoa que pode. Tem gente que eu sei que está em estados, em países, em cidades longínquas. Mas tem gente que pode estar na igreja, tem gente que pode ver lá, está a metros do pastor tal, do bispo tal, da bispa Cleo, do... qualquer um aí que você gosta de acompanhar. Você pode estar junto, que você pode ver, participar, mas você prefere ver a imagem da lente pegando a imagem. Você gasta tempo com isso e não gasta tempo fazendo, observando. Não gasta tempo praticando, não gasta tempo aprendendo. Eu tenho um tempo que eu tomei uma decisão, falei, eu vou usar esse monte de tecnologia que tem à disposição para aprender alguma coisa. Se a tecnologia, que não existia há muito tempo atrás, não me acrescentar, ela não é boa para mim. Não é boa, ela vai me roubar. Vai me roubar tempo, vai roubar a minha capacidade intelectual, mental, a minha capacidade de perspicácia, observação. Eu não quero, eu não aceito, igual já tem médico fazendo. Que em vez de estudar, ele pega o caso de uma pessoa, põe na inteligência artificial e sai uma resposta. Ele não percebe que ele está contribuindo para a substituição dele por uma máquina. Não. Eu quero que o Senhor me dê dons, eu quero ouvir a palavra, eu quero estar com pessoas e viver indiretamente coisas para que Deus possa me usar para ajudá-las. E não usar a inteligência artificial para daqui a pouco estar dando conselhos. Ó, peraí, isso que você falou, mais isso, deixa eu gravar um pouquinho desse áudio, tal. Ó, seu caso é o caso de você, é igual aquele caso tal. Faça isso, isso e isso. Não. Não terceiriza a sua vida. Talvez você já está terceirizando. Pensa depois na imagem comum. E não é aqui não. Não é daqui. Aqui fez porque outro lugar faz. Pode ter certeza disso. Mas a imagem
da lente da câmera pegando a imagem de verdade. Por que isso é tão usado? Porque isso é um reflexo do que está acontecendo. É um reflexo do que as pessoas estão repetindo. Eu não quero estar atrás da lente de outra lente. Eu quero que isso aqui, seja a minha primeira lente de tudo que eu puder ver e viver. Se eu estiver numa viagem, eu não quero que a lente do meu celular veja mais do que os meus olhos, ativamente. Eu não quero que uma pessoa me dê a informação de que gosto tem tal comida. Eu quero que a minha língua, minhas papilas degustativas me transmitam aquela informação. E eu quero ter a minha percepção. Se aquilo é bom para mim ou se não é bom para mim. Eu quero que o meu corpo veja se fica bem para mim determinada roupa. Não é porque o fulano foi, disse que é boa, descolada, porque em tal lugar, tal. Não, eu quero, não, é boa, fica boa, a cor fica boa para mim, a malha, o corte, o tamanho, legal, eu gostei. Então essa é minha, essa é para mim. Não importa se ela foi mais barato, não importa de onde veio, essa é boa para mim. Então eu fui, experimentei, vi, gostei, não, legal. Eu sei que tem muita coisa hoje que move em torno disso. A quantidade de tempo que as pessoas passam assistindo esses vídeos, as compras à distância, as entregas, a falta da leitura e as pessoas estarem lá, vendendo cursos. Quem leu livros, quem leu coisas, está te vendendo o que ela leu. Tem muita gente que ganha dinheiro com isso. Até na igreja tem gente que vive disso. Mas não tem que ser a tua vida. Você tem a coisa mais importante, mais séria, mais rica, mais inteligente, a maior gama de exemplos. Pega para mim o que está lá o que está em Hebreus 12. Coloca para mim que eu não separei. Hebreus 12:1. 12:1. Que é o que resume a palavra de hoje. Para você ficar com isso. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Que corrida que é essa? A corrida da fé. A corrida pela palavra. Então, hoje é um começo. E quem pegou desde do começo do culto, entende por que segunda é um começo para mim. E eu quero que você comece essa semana, essa segunda, já fazendo duas coisas. Excluindo, tirando imagens, vídeos, opiniões externas que estão definindo sua vida, tirando sua vida e o tempo que você tem de vida do automático, subconsciente, a menor atividade cerebral possível para assumir esse controle, para aprender com gente que venceu, para pegar a palavra e viver pela palavra, se encha da palavra, saia do automático, observa, escuta e ouça, sinta o cheiro das coisas, seja grato por sentir cheiro, por sentir o gosto, por ter visão. Eu vejo, olha que maravilha, eu não preciso que alguém fale para mim que essa parede é cinza, eu estou vendo que é cinza. Eu não preciso que alguém fale para mim que tal som é bonito ou não. Olha a quantidade de gente que ouve porcaria, porque muita gente está ouvindo. Ah, porque tal música que já ouviu? Não, isso aí não presta, é um lixo, uma porcaria. Não tem sonoridade, não tem melodia, não tem encaixe, não tem rima. Não, mas tem bilhões. Que tenha, mas eu tenho ouvido, graças a Deus. Não estou interessado em ser uma manada que segue a maioria. Tenha você.
Eu não tenho conceitos. Os forme. Não deixa que formem por você. Forme você. Vai viver. Você tem uma lente que é poderosa, maravilhosa. Que tem o melhor processamento, melhor que qualquer processador aí, ó. Suas lentes, com o processamento que você tem, faça você as suas próprias imagens. Não é fazer do seu celular, não. Faz você, ó. Registra aqui. Olhe para os seus. Seu cônjuge, seus filhos, sua casa, seu ambiente. Tenha convicção do que você quer e trabalhe por isso. Pega essa nuvem de testemunhas que a gente tem na Bíblia. Os patriarcas, os profetas, os heróis da fé, o Senhor Jesus, que é o topo desses exemplos, os discípulos, os mártires. Sua vida só vai ser desgraçada se você ficar no automático do que já fizeram com você recentemente, há muito tempo atrás, e você não colocar força para sair disso. Que se você pega essa palavra, se você crê, hoje mesmo já é um dia diferente. Não vai acontecer nada diferente sozinho. Você vai tomar decisões, você coloca a fé na palavra e não em pessoas falíveis. Você não fica alimentando seu coração de expectativas, mas se alimenta de uma fé baseada no que Deus falou e não no que as pessoas estão falando, notícias, rumores, mas o que Deus prometeu para os seus, para o povo especial, para o remanescente dele. Então você tem uma vida poderosa e abençoada. Coloque-se em pé, por gentileza. Pegue o seu propósito e vamos falar com Deus. Primeiro pedindo, porque Deus dá discernimento a cada um. Deus dá. E agora não é hora de você ir lá ver as imagens do Instagram, não. Tem a lente atrás da lente. Para não dizer que tem a lente atrás da lente, eu já vi até a imagem da tela do computador com a tela da lente. Ó, o negócio é já triplicado já. O povo duplicava, agora está triplicando. O que eu estou fazendo? Estou forçando a tua cabeça a doer um pouco. E eu quero receber notícias que alguém teve dor de cabeça por minha causa hoje. Olha, você sabe que eu comecei a pensar, me doeu a cabeça? Porque eu não estava pensando, eu estava já aceitando isso. Opa, se eu receber mensagem, notícia, teve gente que quando parou e começou a pensar e refletir, teve dor de cabeça, eu vou falar, obrigado, Senhor. É para doer. Tem coisa que é para doer a cabeça. Tem gente que já abandonou pensar, sabe? Pensar com a própria cabeça. Espera aí, deixa eu analisar isso. Deixa eu pensar, por que uma lente atrás? Por que tem uma lente num computador e alguém estava filmando o computador que estava com a imagem de uma lente que estava filmando uma coisa? Meu Deus do céu, agora vai doer. Vai. Vai ser uma boa dor. Vai ser uma dor boa. Que são coisas diferentes, você sabe também, né? Não preciso nem te ensinar a língua portuguesa, você já conhece. Diferença do substantivo, do adjetivo substantivado, substantivo adjetivado, vamos. O que é isso? Opa, você tem que saber. Vamos aprender. Vamos resgatar. Isso a tecnologia te ajuda, vai lá e pesquisa. Qual a diferença, tal, quando o adjetivo vai na frente do substantivo, o substantivo vai na frente do adjetivo. Às vezes tem gente que está fazendo vídeo para te ensinar isso. Eu posso aprender? Pode, mas aprende só o que é útil. Não pega tudo que a pessoa passa. Com seus olhos fechados, com as mãos no seu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço a tua ajuda para cada um de nós, meu Deus. O Senhor nos deu, como o Senhor deu para o Salomão. O Salomão, ele aumentou, ele foi para outro nível, porque ele pediu, Senhor, eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria, eu quero aprender com essa nuvem de testemunhos de grandes pessoas. Nós temos hoje pessoas grandes,
Nós temos grandes pessoas, nós temos na Bíblia, nós temos às vezes perto de nós e não estamos pegando, não estamos aprendendo com elas. Porque, meu Deus, já nos acostumamos, porque já aceitamos hábitos que nada nos acrescenta, que nada nos agrega. Às vezes, até espiritualmente, nos conformamos com algumas condições e situações que são mínimas. E eu diria que algumas até são precárias. Tem gente que consegue assistir um vídeo espiritual de 1 minuto e não consegue assistir um culto. Que situação, meu Deus! Que precariedade! Quantas pessoas que já terceirizaram suas mentes, que fazem coisas e que deixam de fazer porque alguém disse que não é bom ou porque alguém disse que é bom. Quantos estão perdendo seus filhos, perdendo seus casamentos, perdendo seu tempo, perdendo sua vida, porque não estão vivendo, não estão fazendo, não estão experimentando cada momento da vida, não estão percebendo a mudança das fases, a chegada da idade, não estão vendo, meu Deus, as pessoas à sua volta, o que elas são, como elas estão ficando, quem elas estão se tornando. Eu peço, Senhor, agora, a minha oração hoje é por restituição. O povo que vivia em Jerusalém e que Neemias teve que ir lá acudir, era um povo que não percebia que eles estavam muito aquém, que eles tinham capacidade, que eles podiam clamar, reivindicar, que eles podiam buscar, que eles podiam trabalhar mais, tudo mais. Mas eles se contentavam com tão pouco. Eles aceitaram tão pouco e um pai foi passando para o filho, não, é isso aí, filho, é o que tem, é o que é, é o que é. Não tem nada melhor que isso para nós. É isso aí, é uma cidade sem muro. Você já nasceu escravo porque eu te devo ali, ó, para o vizinho, porque eu tenho uma dívida que é impagável, porque eu não tenho o que fazer, não tem para onde ir, não tem como mudar, não tem como melhorar. Quantos que nasceram nessa condição, nesse contexto, e não fizeram nada, porque ouviam, não adianta fazer, porque é isso. Até que um Neemias ouviu aquela história, aquela situação, o estado daquelas pessoas e clamou ao Senhor, porque ali o Espírito Santo fez ele lembrar, não é isso que a palavra fala que Deus fez para o meu antepassado. Senhor, o que aconteceu? E o Senhor foi lembrando, vocês se desviaram, vocês aceitaram, vocês se contentaram, vocês aceitaram aquela vida, vocês ficaram longe das obras, das atitudes espirituais e eu me afastei de vocês. Quantos estão nesse mesmo contexto, Senhor? E por isso nós estamos num momento como esse, desses 52 dias, hoje já estamos no dia 44, e quantos, Senhor, nem neste dia chegaram, não chegaram até aqui, mas eu oro por aqueles que chegaram, aqueles que estão aqui agora e peço, Senhor, levanta essas pessoas, que essa palavra agora venha causar até dor. E eu falo literalmente, que até dor ela venha causar, e que pessoas saiam de viver só do subconsciente, de terceirizarem seus pensamentos, sua mente, seus corações, para apenas serem um poço de ressentimentos, de ofensas, e que se tornem pessoas sensíveis ao Espírito Santo, para em vez de viverem de ressentimentos, que vivam de sensibilidade ao Espírito Santo, e que quando for para sentir, que sintam ali aquele impulso de fazerem, de falarem, de profetizarem, de se levantarem numa situação que é inaceitável, de pensarem grande,
de pensarem nas coisas que são do alto, de verem, meu Pai, onde o Senhor está, de terem discernimento de espírito, para detectarem, meu Pai, onde o Senhor não está e saírem, e fugirem da aparência do mal, de verem o Senhor até nos caminhos mais difíceis, e perseverarem, e continuarem, e insistirem, para verem a Tua glória onde ninguém viu, para viverem coisas, meu Deus, incríveis, para realizarem proezas. Senhor, tem um remanescente que ainda vai realizar proezas. E eu oro agora, Senhor, por cada projeto, por cada restauração, por cada restituição agora. Eu declaro que pessoas sejam restituídas hoje, a começar por uma mente, que eu declaro que haja restituição dos próprios pensamentos, do próprio entendimento, da própria percepção de vida, que haja restituição na visão, que haja restituição agora nos sentimentos ligados a Deus, na sensibilidade ao ouvir a palavra do Senhor e a ver o Espírito Santo falando. Eu declaro: restaura áreas, meu Deus, todas, restaura em cada área. Restaura espiritual, restaura, Senhor, o emocional, restaura a família, restaura o casamento, restaura essa paternidade, restaura essa maternidade, restaura, meu Pai, o profissional que o Senhor chamou essa pessoa para ser, mas que ela tinha se contentado com essa vida diminuta, passiva. Restaura, meu Deus, a excelência. Restaura, meu Pai, agora, como aqueles muros que tijolo a tijolo, massa e tijolo, ferragens, meu Deus, estruturas, foi sendo restaurado. E eu clamo para que mentes, corações, para que a força, para que o ânimo seja restaurado também, em nome de Jesus. Eu declaro restaurações, meu Deus. Eu declaro restituições nessa segunda-feira, que seja um presente, um renovo para aqueles que chegam até aqui, alguns até se arrastando, mas entraram, vieram, assistiram, buscaram o Senhor, meu Deus, nessa manhã. E eu declaro agora, em nome de Jesus, que recebam força do Espírito Santo, para saírem da passividade, assumirem, meu Deus, o controle. E o sábio pega o controle e entrega ao Senhor, para que o Senhor conduza, como Neemias fez. Que haja sábios aqui. Eu declaro, meu Deus, essa sabedoria. Eu declaro unção, eu declaro força, eu declaro renovo, eu declaro restaurações e restituições, e eu concordo agora, mais uma vez, meu Deus, com cada clamor específico, com cada área que essa pessoa profetizou, declarou e chamou à existência, que como aqueles muros de Jerusalém, essa parte da vida dela seja construída, reconstruída, restaurada e levantada. Que assim seja, que o Senhor ajude, e o que não é possível, que o Senhor faça, que o Senhor opere milagres, é o que eu creio e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém.